Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o meu cotidiano como médica veterinária. Meu nome é Fernanda de Maia Assunção e eu sou ultrassonografista. Essa semana, que foi a 1ª de outubro de 2017, já começou animada com o ovário policístico. O ovário policístico é uma afecção bastante comum dentro da clínica médica, que tanto humanas, quanto cadelas, quanto até gatas enfrentam meio que cotidianamente, assim. Ela pode causar, assim, a síndrome do ovário policístico pode causar em seres humanos diversos quadros que fica fácil de eu explicar porque fica, acho que, mais palpável, vamos dizer assim, dentro do escopo do comportamento humano do que no animal, mas elas seriam coisas como aumento do ganho de peso, né, assim, uma dificuldade às vezes para perder peso, uma resistência periférica à insulina. Isso significa que a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas está normal, a quantidade de açúcar ingerido pelo paciente, né, e o açúcar não precisa ser diretamente em doces, pode ser através de carboidratos também, como massas, grãos, trigo, cevada, enfim, outros tipos de carboidrato. Então significa que a ingestão de açúcar está normal também, só que a paciente tem uma resistência periférica à insulina, ou seja, tudo isso vai até onde tem que ir, só que na hora de chegar lá no receptor, o receptor não consegue usar a insulina e o açúcar que estão sendo mandados ali para dentro de maneira adequada. Então isso pode, como se fosse mimetizar uma hipoglicemia, assim, porque apesar da paciente estar com a glicemia normal, ela tem essa resistência lá que faz com que o açúcar só fique circulando no sangue e não seja aproveitado para nada. Então, a recomendação dentro da medicina veterinária para ovários policísticos é a castração, sim, porque além desse tipo de alteração, a gente também pode ter alteração comportamental, que nelas pode se refletir em alteração de agressividade, em marcação de território, que inclui fazer xixi fora do lugar e tudo mais, e às vezes até dominância, assim, com relação às demais integrantes animais da casa, inclusive até seres humanos. Tem algumas cadelas que ficam tão dominantes que elas não deixam seus seres humanos chegarem perto de outros, terem contato com outros animais. Então, realmente a recomendação é a castração e sim, em seres humanos ela pode a síndrome do ovário policístico pode causar o hirsutismo, que é o aumento na quantidade de pelos no corpo fora do normal, enquanto nelas já pode causar o contrário, que é umas perdas de pelo em alguns lugares focais, tipo simétricos, como por exemplo, dos dois lados da bochecha, dois lados do pescoço, dois lados dos ombros, dois lados dos quadris. Então isso pode acontecer, já que a gente tem a opção da castração dentro da medicina veterinária, essa é a recomendação para isso. Até porque pode predispor a situações como a tal da piometra, que é uma coisa que acho que eu falo toda semana aqui para vocês, mas que é uma infecção do útero, que pode levar o paciente a óbito. Então tem que ser recomendada a castração nesses casos mesmo. Junto com esse ovário policístico, nessa mesma paciente, nós vimos um chamado hematopoiese extramedular. É uma lesão que aparece no baço, pequenininha, normalmente com menos de 1 centímetro de diâmetro, arredondada, sem vascularização ao modo Doppler colorido, que tem uma formação como se fosse de trabéculas internas, assim, parece um mini queijinho suíço, assim. Então, isso daí geralmente está relacionado com maior recrutamento do baço e das funções de reposição e filtração do sangue. Então, por isso, o baço produz como se fosse uma coisa que a gente olha e pensa que é uma lesão de perda de parênquima, mas que, na verdade, normalmente está mais associado com hematopoiese extramedular. Ela não causa deformidade no formato do baço, não causa nenhum tipo de outra alteração e geralmente é um achado, assim, a gente encontra. Daí, especialmente naqueles pacientes que têm, por exemplo, a erliquiose crônica, uma infecção crônica, uma inflamação crônica de pele ou mesmo de extremidades, assim, tipo unha, dedos, enfim. Então foi um caso assim que teve 2 achados diferentes. Eu me lembro que a gente estava indo para fazer pesquisa de piometra especificamente, acabamos achando os ovários policísticos, que já é uma indicação para castração, e a hematopoiese extramedular, que provavelmente sugere que há um processo infeccioso e ou inflamatório crônico ali. Daí depois nós partimos para uma outra paciente, também uma menininha, com lama biliar, trato gastrointestinal rígido e fibrose renal. A lama biliar geralmente acontece por causa de colestase crônica. O que é colestase crônica? É a vesícula biliar muito tempo parada, a bile ali dentro não conseguindo sair de maneira adequada, e daí por isso ela vai ficando cada vez mais densa e vai se transformando numa coisa que parece uma lama, um barro, enfim. E daí isso daí pode levar a obstrução vesical a longo, médio prazo.
Por isso, há de haver um tratamento. Os pacientes com lama biliar em exagero podem ter colicistite acalculosa, ou seja, sem cálculo, inflamação da parede da vesícula sem cálculo dentro da vesícula biliar. E isso pode causar muita dor, pode causar náusea, vômito e tudo. Então, como ela tinha um trato gastrointestinal rígido, muito provavelmente a reclamação inicial lá, que era diarreia e vômito, estava mais relacionada com essa lama biliar do que com o sistema intestino-estômago por si só. E como ela já era uma senhora idosa, a gente assume realmente que havia uma colestase crônica ali, ou seja, a vesícula já não tinha o funcionamento tão adequado quanto quando ela era mais jovem, e tinha esse quadro de fibrose renal ali também, que era a camada cortical com mais fibras do que o habitual, que é uma coisa meio comum também nos pacientes mais velhos. Aí depois nós chegamos em mais um caso de suspeita de neoplasia da semana, que toda semana geralmente a gente tem alguma coisa que se assemelha à neoplasia, pelo menos macroscopicamente. E esse não só era macroscópico, como era assim, absurdamente macroscópico, porque era uma estrutura nodular, assim, uma massa abdominal que ocupava simplesmente o abdômen inteiro do paciente, não tinha origem esplênica, não tinha origem hepática, não tinha origem linfática, não tinha origem em adrenais, nem em pâncreas. O que a gente imagina a partir daí? Então, que provavelmente tivesse origem em mesentério, talvez um fibroma, ou então, de repente, algum tipo de outro processo inflamatório crônico que tivesse levado a isso. A gente foi até procurar, eu e o colega lá, a respeito do assunto, e encontramos dentro da medicina humana relatos de alguns tipos de neoplasia que acometem ali o mesentério e as estruturas anexas, vamos dizer assim, do abdômen, que poderiam adquirir esse formato grandão, assim. A maneira mais adequada agora de tentar determinar qual é a origem disso são duas opções. Ou a tomografia, que de acordo com a medicina humana não é totalmente satisfatória, porque ainda mesmo assim pode deixar dúvidas de qual que é a origem da estrutura, ou então a laparotomia exploratória. Daí a gente entra numa sinuca de bico, porque a laparotomia exploratória, se você resolver remover a massa, pode ser que você faça lesão de descompressão e esse paciente tenha uma descompensação cardiorrespiratória ali grave. Então vai ter que ser algo que vai ser bem conversado com o proprietário e com outros veterinários, inclusive anestesistas, outros imaginologistas, para ver que tipo de atitude que tem que ser tomada daqui para frente. Mas era uma massa desse tamanho assim, dentro de um abdômen de um cãozinho de aproximadamente uns 8 quilos. Então era realmente muito grande, dava pra ver quando ele deitava de barriga pra cima. Depois, então, nós fomos para uma nefropatia aguda devido à inflamação, infecção crônica. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Porque o paciente tinha colicistite acalculosa, ou seja, tinha inflamação da vesícula biliar acompanhada de duodenite, que é a inflamação do duodeno, de pancreatite, que é a inflamação